Sagrado, sagrado princípio do universo, divina causa de todos os eventos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo do vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. 3 vezes por isto, porque aí tem multidões de espíritos que não entendem nada de português. Do outro lado tem espíritos que traduzem para ele. Não é que para com Deus e para comigo precise de repetir isso, é claro, não é? Mas então temos que entender de falar àqueles que estão ouvindo a primeira vez, que nunca ouviram uma oração dessa. Quantos milhares tem aí de recolhidos tudo isso? Então, 3 vezes dá tempo que muitos tradutores, intérpretes e tudo façam o serviço deles avisando os outros. É tudo organizado, muito divinamente organizado. Mais divino do que está aí não tem e não precisa ter. Uma porque é onipresente, o princípio, e outra porque estou aqui também. O que estou fazendo aqui? Tenho que valer, não? O caso é esse. Então toca. Graças ao Senhor, Pai Divino, de uma arte imensa, todo luz, uma coisa linda, daí eles se prendiam como se fossem pequenas estrelas, e aquela envergadura de asas foi se estendendo, e formou então uma espécie de cúpula imensa em direção ao infinito, abrangendo todo o nosso ambiente, as suas bênçãos na forma dessas estrelas pequeninas que vão tocando as auras de todos, vão envolvendo os trabalhadores, vão alargando o ambiente, vão envolvendo todo o planeta numa ajuda muito grande. E para lá do planeta, para o infinito. Para o infinito, os mundos, as galáxias. Eu vejo perto dela um evangelho eterno imenso, bem luminoso. Também as letras é como se fossem estrelas desenhadas de luz. Muito, uma característica intenso, cegante, tremendamente cegante. Tudo isso dominando o espaço numa luz muito grande, nesse envolvimento que sempre acontece quando o Senhor está presente. Toda essa glória, toda essa ajuda, toda essa festa divina, tudo isso aí que também vai para o fundo vai lá para baixo. Através das brechas que se formam, os rebombos, os gritos, todo aquele trovões, daqui de Sápolis é que comecei a desejar isto de a fazer. Está indo lá para baixo, ruídos, luzes, vozes, uma porção de coisas, para eles lá, aqueles que se degradaram, que conservaram pelo menos a cabeça humana, que materialistas viraram pedra, negadores de outras coisas viraram aquilo. Veja no Dante Alighieri, não é? Quebrava um galho, gritava um espírito, dava uma pancada numa pedra, gritava um espírito. É a ideocracia, como eles pensavam que era tudo material, uma árvore que seca, não sei o quê, e depois tem outros, né, degradados de outros níveis, de sexo, isso, aquilo, bandidos, uma coisa e outra, e vão à degradação total. O perispírito é todo escamado, que nem fosse uma cebola, um repolho. Então, quando se autodiviniza, essas escamas viram tudo brilho, luz, glória, tudo. Quando vamos lá para baixo, o espírito revolve nele aquilo de animal, de bicho, de tudo que ele foi. Porque um animal é um animal, está muito bonito no lugar dele. Mas quem deixou de ser animal há muito tempo, veio ser um ser humano, e depois, por contrariar a lei de Deus e os dons do Espírito Santo,
revolver nele e tornar a ser visto lá para baixo, essa não serve. Mas isso acontece. O problema é esse. Então, minha gente, veja bem, tem aqueles que vencem tempo lá para baixo, pagou dívida, não deve mais. Ele, em primeiro lugar, é recolhido, depois encaminhado. Esses que pululam na atmosfera da Terra, muitos e muitos, vencem tempo no seio da família, assim, tudo é bem velho. Muitos espíritos desencarnam para continuar na família, que fala em Deus ou faz oração, tudo isso, uma coisa e outra, e vai aprendendo. Avisa nele, olha, você desencarnou só, você está no seu família desencarnado. Se é um pessoal, então, que faz sessão, que conhece, participa e tudo, ele é doutrinado junto com a família dele aqui na carne. Não precisa ir para o outro lado para ser doutrinado, porque o mundo espiritual sabe o que faz. E olha aqui, quem está aqui na carne é desencarnado e encarnado. E quem está do outro lado é encarnado que desencarnou. Começa no seio da família, que conhece, trabalha, conhece a lei de Deus, procura viver, conhece mediunismo e tudo. A doutrinação começa no seio da família pelos desencarnados familiares e tudo. Olha, outro dia aquela moça, não é, que pediram por ela e tudo. Quando eu disse, vai lá na sua casa agora. Ela foi para a casa dela, vê toda a família reunida aquilo lá, e ela disse, os meus parentes que morreram estão lá também. Não, eles não morreram, são desencarnados. A família irá ser no porvir. Cada família vai ser um centro de cultura mediúna de contato divino, tá certo? O caso é esse. Então fale por aí alguém. Graças a Deus, Pai Divino, toda essa glória, esse brilho, penetra tudo. É o Senhor, Pai Divino, manifestado dessa forma em luz. Eu vejo esse brilho, essa luz tão densa, que eu vejo que ela derrama, formando cascatas brilhantes em todos os níveis. Vejo de alto a baixo todo esse brilho aqui no ambiente, essas cascatas num brilho, agora não tão brilhantes como lá no alto. Não, tem que diminuir para servir a quem precisa disso, é o caso. Então, como a Mãe Maria diz, comumente diz, eu não vou lá para baixo para retirar alguém com minha luz e o brilho, principalmente depois que, graças a Deus, eu digo ao princípio que era antes que tudo fosse, dessas promoções todas, ela dizer, eu não vou lá para baixo no meu brilho convencer as freiras, os padres ou isso e aquilo. Eu dou numa diminuição porque eles não conseguiriam enxergar eu por causa do brilho. E aí ela não poderia agir como tem que agir, conversando, falando direitinho e tudo. O muito brilho atrapalha até quem não é cego, quanto mais quem tem cegueira espiritual. A coisa é muito séria, gente. Toca. Graças a Deus, Pai, está tudo tão divino, como sempre, Pai divino, como sempre, graças a Deus. Graças a Deus, Pai divino, é o Senhor, Deus, o Senhor. É claro, Pai divino, que existem essas facções de espíritos. O Senhor já disse tudo, mas de acordo com eles, Pai divino, o Senhor vai se fracionando para que eles possam lhe entender, em brilho, na fala, no gosto e tudo. O Senhor se modifica em frações de segundos. Olha, no meio de preto velho eu viro um pretão velho, no meio de índio eu viro um índio, no meio de caboclo eu viro um caboclo e tudo isso. No meio de cigano eu viro um ciganão. Tudo aquilo que dê para me manifestar e eles terem um modo de me entender. O caso é esse. É isso aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Digo eu também, porque essa casca aqui reverencia quem já era antes que tudo mais fosse. Adiante. Graças a Deus, Pai divino. Graças aos teus dons, o Senhor manifestado aí, assim eu vejo todo luz, toda glória, todo poder. Mas
mais um segmento, né, Pai Divino, desse grande trabalho. Maravilha, Deus, que quantidade que está aí. É o recolhimento, encaminhamento desses irmãos que para cá foram trazidos, Pai Divino, a Força Celeste aí, os seus imediatos, os trabalhadores atuando com eles aí com muito carinho e graça. Quem mais quiser vir falar, de Deus para baixo, digamos assim. Porque hoje aqui foi muito engraçado com o Bernardo, que estava aí, meu irmão. Então, Jesus falando com ele, você para falar para ele. Que ele chegou e disse que era muita honra para ele sentar ao meu lado. Eu digo, senta aí e deixa dessa coisa, não é? Você gostaria de conversar com Jesus e Jesus com você, por exemplo? Ele falou, mas eu digo, é. Então o que eu fiz? Quando chegou a hora, eu disse, bem, Jesus, vem cá que esse irmão nosso, filho nosso, e Jesus ainda não é impulso, mas é do tamanho dele, tá? E aí houve toda aquela conversa. Aí depois Jesus saiu e disse, agora ele que está aí vai falar lá, pelo médico lá, e eu falei lá, com eles isso, aquilo e aquele outro. E depois então, tudo aquilo que aconteceu, você não estava aqui, você perdeu uma oportunidade de alguma coisa, não é? Muito engraçado e com muita graça espiritual, porque foi de vir e eu chorei. Aconteceram coisas que eu chorei e Deus chorou comigo. No princípio aí estava aí. O caso é esse, porque é uma coisa tão, olha, quando Deus diz, através de minha graça suprema, que são meus dons, através das quais dons eu tiro a orfandade de meus filhos, eu tenho certeza que nenhum de vocês encarnados vai à profundidade dessa verdade. Fica na periferia. Só vão saber isso totalmente quando forem totalmente. Porque antes fica dizendo, sei que isso existe, mas não sei bem como é. É como Deus. Sabe que existe, não sabe? Mas não sabe, só vão saber o que é quando forem isso. É por isso que no Apocalipse, que é totalmente Deus, embora tenha sofrido tremendas adulterações por parte da besta romana, mas tem lá que o Espírito é como aquela pedrinha branca brilhante, que só chegará a saber quando for igual àquela pedrinha branca brilhante. É o ensinamento, caso esse. Quem tiver de vir para falar, venha, porque o intercâmbio é necessário entre um lado e outro, por ser isso sempre instrutivo e consolador. Graças a Deus. O Evangelho Eterno contém 40 orações que está no Evangelho Eterno. Estão no Evangelho Eterno. Como folhetos que vocês têm e outros que vocês não tiveram na carne e não vão ter. Nenhuma oração do Evangelho Eterno foi eu, Jesus, que fiz. Nenhuma. Mostre-me alguém qual delas que tem o meu título, que eu fiz esta oração. É hora de pôr o pingo nos is. Temos ordem de Deus, de mim para baixo, nós os comunicantes, de rasgando alguns véus, máscara humana. Por exemplo, se eu não fiz nenhuma oração do Evangelho Eterno,
Se eu não fiz os 4 itens, se eu não fiz a poesia a Deus, que tipo de mestre é que vocês ainda encaram diante da realidade para mim ou não ler, ou tem vergonha, receio, ou ainda estão com os burros na água? Eu não sei o qual é o motivo. Eu sei qual é o motivo, claro que eu sei. Que tipo de mestre sou eu então? Simplesmente vivi os 10 mandamentos na íntegra? Não foi eu que trouxe o batismo de Espírito? Está claro no Velho Testamento: quem dera que o Senhor desse o seu Espírito e que todo o povo ou a casa profetizasse. Foi eu que tive o nome de Moisés? Eu acho que não. Joel 2,28 já estava implantado? Estava. Mas estava no escanteio? Estava. Estava no escanteio. Por que sorrupiar os profetas, os enviados de Deus, para trazer essas graças de Deus que tira a nossa orfandade, tira a minha também? Porque na hora que eu quero me recorrer a alguma coisa, eu tenho que apelar para os dons, que também dorme em mim uma boa parte ainda, porque ainda não sou Deus em Deus. A verdade é essa. Vamos parar também de tanta bajulação com quem não é o dono da bola. A verdade é essa. Primo Jesus, eu quero dizer uma coisa para você do seu tamanho e que homens perverteram tudo. Você aprendeu tudo certo da intimidade de Deus, onipresente, onisciente, onipotente, onissustentação de tudo. Você nunca disse: Pai nosso que estás no céu. Adulteraram o teu ensino. Adulteraram o teu ensino. Hoje de manhã o José Paiva Neto foi rezar outra vez: Pai nosso que está no céu, e disse: bem lá em cima, no infinito, é que Deus está. Imagine, você disse isso, primo? Nunca. Nunca. Então a besta romana tirou o que não devia tirar e pôs o que não devia pôr. O caso é esse. Então, você, primo, não tem culpa nenhuma disso que fizeram de adulterações. Eu não tenho, mas você também não tem culpa nenhuma de tanta adulteração, tirando o que você disse para pôr o que você nunca diria. Aliás, tem um capítulo lá, está até no Evangelho Eterno, não é? Daquilo que Jesus nunca diria. Porque ele foi em Currais mais do Mar Morto, que nós nos encontramos lá, não é, primo? De 13 anos e meio em diante. E ele era quem mais fazia pergunta e aprendeu tudo. Quando eu fui devorado, ele foi passando tudo aquilo adiante. Agora, depois, o clero romano, depois de mim, Moisés, adulterou tanta coisa. Escreveu o Talmud, e no Talmud chamou Jesus de feiticeiro, pois está escrito: foi executado por se entregar a magia e sortilégio, portanto, executado como feiticeiro, por cultivar os dons do Espírito Santo e o intercâmbio com os anjos, quer dizer, Espírito mensageiro e tudo. Vejam vocês, o clero romano no Talmud diz isso: ele era feiticeiro e teve que ser morto por isso. E depois, em 313, vem a besta romana, acaba de fazer outra porcariada tremenda. Você não tem culpa nenhuma de tanta coisa errada que está por aí, primo Jesus. E querem tirar proveito de tudo em cima de uma realidade que não sabem. Então eu só volto a dizer isto:
As orações do Evangelho Eterno não são minhas, de maneira alguma. E se fosse um mestre de meia pataca, faria isso? Mas a gente entende essas coisas, mas lamenta de um outro lado, porque nessas alturas do avanço tecnológico, da inteligência dos espíritos até, já era para a humanidade estar pensando muito profundamente. É que os clericalismos adulteraram tudo, primo. Se eles errassem em nome do erro, mentissem em nome da mentira, vá lá, mas eles mentem em nome da verdade e tudo mais. O grande mal é esse: clericalismo, padrequismo, é que sempre desviaram das verdades divinas fundamentais, que nós entregamos. Eu entreguei como devia entregar, e você passou à frente como devia passar. Agora, se adulteraram tanta coisa na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo, eu não tenho culpa, e você menos ainda também, naquilo que atribui a você, aquilo que você não disse de errado e não fez de jeito nenhum. Mas, pai, também, se o comércio dos compradores nunca fossem atrás deles, eles também se liquidariam, não é? Mas tem uma coisa, primo, por isso que eu digo, vamos convir, se alguém não sabe porque não ensinaram, é tolerável. Se sabe errado porque ensinaram errado, é tolerável. Agora, por que padrequismos em nome de Deus e da verdade passaram a impor a mentira com inquisições para aqueles porões imundos onde largavam fulano lá, quando ia ver era só morto porque ele tinha morrido e os bichos tinham comido ele nos porões imundos dos palácios inquisitoriais. E agora? Criou-se uma couraça nos espíritos, eles trazem as mágoas do passado, o que viveram, o que fizeram junto com essa gente. Outro dia eu me lamentei na casa do senhor a respeito da documentação do Evangelho de São João Batista, ou João Evangelista, como queiram, mas se esses documentos chegarem ao conhecimento desta humanidade, mas também não vai adiantar muito não, tem muito espírito chucro, não é? Vai pensar que é brincadeira, mas olha, Jesus, você sabe muito bem, esse careca que está aí está encarregado de ver. Eu sei. E não se esqueça que eu estou andando a teus passos, viu, meu irmão? Eu espero que o senhor esteja ao meu lado. Sim, isso sim. Como irmão, né? Claro, isso, claro. Eu estou querendo isso. Tá? Claro. Exatamente. Perfeitamente. Porque vocês, humanos, ditos divinistas, vocês não sabem quem está ao vosso lado a qualquer momento. Nas vossas ações divinas, vocês têm espíritos divinos. Nas ações brutas, jamais nós vamos compartilhar com isso. Vamos sair fora porque sois delegado em causa própria. Quer dizer, advogados em causa própria. Advogados em causa própria. Nós estamos vendo tudo isso no meio de divinista para lá e para cá. Mas tem hora que divinista. E tem cada divinista por aí, ciumento, respeitado, invejoso. Se cada um é juiz em causa própria, né, Jesus? Não vejo por que essa preocupação. Sim, mas Luiz, o caso é, Luiz, que esse divinista que faz isso está dando um mau exemplo para aqueles que sabem menos. Tem gente por aí querendo que ele, Jesus, nunca mais fale pelo Luiz aí. E até Jesus ficou todo ressentido aí. Ontem, esses dias, eu disse, não, primo, vai falando pelo Luizão. E eles que estão com essas coisas, por inveja, despeito e tudo, deixa eles falarem. Olha, Dante Alighieri, sabe o que ele fez, aquele que escreveu sobre o inferno e o purgatório?
enquanto a caravana passa, os cães latem. E sabe como é que ele remata o Dante Alighieri? Para quem observa isso, guarda e passa e não te importar de logo. Os cães latem, passe, deixa os cães latir, mas não faça caso, vai vender. Olha, Luiz, olha só, um professor, ele está dando a aula na salinha dele, chega um aluno que não traz uma matéria que ele não está a par daquela matéria. Mas o professor tem que se esforçar para arrumar um meio de ensinar aquele aluno de uma maneira que ele saia satisfeito e na frente de tudo que ele faça, ele sinta vitorioso, glorioso naquilo. E depois, mesmo que o professor, meio bombardeado, mas ensinou certo, ele passou naquela matéria que ele queria, depois ele vem dizer: professor, graças a Deus, o senhor me salvou, porque eu tinha um problema X e não conseguia, o senhor me salvou. Quer dizer o quê? Não estamos contando com a perfeição de divinistas, não. Nós sabemos que está longe isso ainda, mas uma pedrinha colocada no lugar certo, na hora certa, não é para você que eu estou falando, é para todos, inclusive para mim, que eu tenho que dar mais exemplo ainda. Cada uma coisa colocada na hora certa, no lugar certo, ninguém se perde. Eu volto a dizer agora a todos: se o Pai Divino, com a idade que tem, no seu berço como criança, ele mesmo se avisando, porque a sua matriz fora, mandando ler o livro de João 7 vezes e trabalhe em cima disso, porque é daqui que todas as profecias estão e vão se completar. Os homens se levantaram em cima com varapaus, e o pior que ainda tem, divinistas, me desculpe, mas a palavra é essa: calhotas, bestas. Infelizmente, até Joel 2,28, esta gente estão querendo barrar, se dizem videntes e negam até o próprio Pai Divino, dizendo que ele não foi a Deus ainda. E eu pergunto: que grau de evidência você tem? Discernimento? Muito pouco. Mas se você vê, como é que você pode falar de evidência, dirigir uma sessão e depois, no meio dos teus amigos, no meio da sociedade, eu não acredito, porque Deus no nosso meio, comendo farinha, feijão, tomando vinho. Me dê licença, Pai, nós vamos uma merda. Jesus cagando também. É, claro. É por isso que eu digo: vamos a merda, marca de espírito, calhotas, brutos, analfabetos espirituais. E se não fosse ele na carne, o Evangelho eterno, tudo que temos nas mãos, criança vendo, crianças falando, falando de evidência, tudo que existe de maravilha no nosso meio, de uns tempos para cá, marcando o final do segundo milênio, Joel 2,28, médios de incorporação muito poucos, agora isso está se abrindo de uma maneira que nós queremos que não desapareça de jeito nenhum. Só que tem uma coisa:
Eu ontem com o Pai Divino aqui, ele me disse, você, Jesus, também é justiça. Não vai cortar de você falar para quem quer que seja. E eu estou hoje com a garganta aberta, não é, Pai? Graças a Deus, graças a mim, eu te digo, continue falando, não vá atrás. É o que o Dante Alighieri, enquanto a caraguana passa, os cães já, deixa ela aqui, porque em seguida ele diz, olha para aquilo, mas não. Graças a Deus, e temos que fazer. E para finalizar, quem quiser ser divinista, ponha a verdade, os 10 mandamentos em primeiro lugar. Não se iludam com o barulho que aí está, que só gosta de fazer coisas de políticos. Capinhas para agradar, florzinha eu só recebo, não gosto de espinho. No mundo espiritual é lei, elementos e fatos. Temos que encarar nós mesmos, porque senão o nosso barco afunda com todo o material. Vocês, divinistas, vocês nem imaginam a responsabilidade que vocês têm nas mãos. Agora, para quem dirige trabalho, para quem é vidente, nós temos que exigir de vocês. Ou vocês assumem a responsabilidade, ou vocês peçam demissão do seu posto. Ou temos soldados fiéis nesse celeiro de Deus, ou então não deturpem nada, porque a deturpação só leva aos escombros da subcrosta e às encarnações expiatórias. Não estou me dirigindo frontal a nenhum encarnado e nem a também a desencarnado. Sou juiz em causa própria, mas prova que és mesmo. Senão, essa mesma justiça que está dentro de ti, ela vai te cobrar suas bênçãos por aí. Para a eternidade, primo Jesus, e conte no porvir que você vai ter que dar um testemunho glorioso na cidade do mundo do porvir, no seio daquele texto que vai sobrar. Depois que Jesus disse isso, está tudo encerrado, porque tudo mais seria menos. Tá? Agora a complementação está lá em cima. Lá sai toda aquela comida em desdobramento para aqueles famintos esqueléticos e mães daquele jeito, e filhos dos Nordeste, da África e de todos esses países por aí, tá certo? E nessa hora a China está lá com a vocês numa desgraça total, a Índia tem metade de um modo e a outra metade também está lá com uma seca. Também Estados Unidos está com um calor e italiano, o Vesúvio está derramando o mar de Malá, estão de guarda-chuva da Síria, calcule, guarda-chuva para a Síria, não cai na cabeça da Itália lá. As tragédias mortíferas todas estão aí chamando a atenção. São os prolegômenos procura no dicionário quer dizer prolegômeno. O começo do dilúvio da expulsão de cabeça, são todas essas tragédias mortíferas que estão aí. Veja agora, 3 navios se batem aí no litoral, derrama tudo aquilo de ódio, pega a praia e tudo. O chefe daquele serviço disse para o jornalista, em 3 meses eu acho que não consigo consertar tudo isso nas águas e nas areias daquele jeito. Veja, mas por que bateram 3 navios e derramaram tudo? É parte integrante, porque também no Brasil é mercadoria humana. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho eterno, o cântico novo
o prometido por Deus no Apocalipse, capítulo 14, versos de 1 a 6. Vi então outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Clamava em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Depois de Elias ter reencarnado para entregar o Espiritismo, repondo no lugar a vivência dos 10 mandamentos e o cultivo sagrado dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunismos, devia retornar à carne em outro corpo e em outras condições para entregar o cântico novo prometido por Deus no Apocalipse 14, versos de 1 a 6. O cântico novo se chama Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, mas, saiba, acompanhados de mais de 100 livros, mais de 5.500 boletins de 4 páginas e mais de milhões de livretos de 12 a 80 páginas que estão esparramados pelo mundo. O Cântico Novo tem por alicerces sagrados as seguintes verdades divinas que imundos padrequismos e bastardosismos de tudo fizeram para traiçoar, criando o terrível karma negativo que trará o dilúvio que reduzirá os viventes a 1/3 e antes de findar o 2º milênio, como está profetizado. São de Deus a justiça, os 10 mandamentos, os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunismos, e os anjos, espíritos mensageiros de Deus e não de Cristos quaisquer. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para as adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não desejarás o que é do teu próximo. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Porque a um, pelo Espírito Santo, é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de maravilhas, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outro as interpretações. Caríssimos, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus
subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Repita isso aí, que é como é grande isso. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Vocês veem, no começo, tomara que Deus distribua. Aí está dizendo que Deus distribui segundo sua vontade. E mereceu, aconteceu. O caso é esse. Adiante. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje se chamava então vidente. Vai ficar aqui isto, mas entenda bem aí a canalice, a falsidade dos padrecos, que profeta é o dotado de dons, tá bem? Vidente, isso, aquilo, tudo isso. Agora dele dizer que os profetas de agora eles padres, lá mandavam os videntes, agora eles padres é que são. Isso aí é uma pestilência. Porque ele ser padre se coloca no lugar. Ora, no Velho Testamento e no Novo, nunca teve um padre. São grandes dotados de dons, profetas, videntes, médios, tendo intercâmbio entre os dois planos da vida e tudo. Padre nunca. E veja bem que o primo Jesus, que aprendeu tudo comigo, é claro, quando o moço rico chamou ele de bom mestre dele, por que me chamas tu bom? Bom só Deus o é. Olha só o tamanho disso. E agora padrecos imundos, vendedores de falsidades doutrinárias, querendo se dizer profeta, que o padre de hoje é a mesma coisa que o profeta de antigamente, é demais, hein? É muito demais. Olha, se um fulano falsificar vinho, pinga, uísque, qualquer coisa faça, mas querer falsificar os dons do Espírito Santo, carismas, mediunismo, tudo isso que favorece a revelação perene, o intercâmbio entre os dois planos da vida, tudo isso que é instrutivo e consolador, padre dizer isso, falar que seja, tem mais alguém? Não, agora é só para os videntes falarem, não é? Miriam, eu prefiro que o João Evangelista venha falar, tá? É melhor. Chama, ele vem, vai falar por você. É melhor que ele fale. Porque ela cansa. João, sim, deixa ele falar. Deixa ele falar. Graças a Deus. Graças a Deus, eu estou aqui ouvindo o que vocês estão falando. E tudo isto reúne só de uma só pessoa, o Pai Divino. O Pai Divino, com as mãos estendidas sobre tudo aquilo, olhando, apoiando, e disse: filha, olhe bem para cima e veja que ele está naquele pedestal. E assim sendo, eu olhei e lá estava
aquela luz divina, aquela coroa de luz e glória, e aquele trono vibrante de luz, coroado de rosas, colhido por aquelas moças que a grande mãe trouxe para colocar nesse lugar onde está o Pai Divino. Ele sorrindo olhou para todos aqui e disse: eu estou feliz porque você, minha querida mãe, no passado e eternamente, eu estou vendo que vocês estão ajudando, estão colocando nesse espírito força e amor entre todos. Eu estou muito contente e ouvindo essas conversas de vocês todos, reúno também neste meio que assim se aproxima. Essa glória está vibrante. Há uma nuvem clara que vai subindo mais ainda, e de lá ela se abre, formando assim um enorme coração. Esse coração está vivendo de alegria e de felicidade. E assim está, meu caro Pai Divino. Eu agradeço a vossa atenção para com o meu aparelho, minha mãe que foi da matéria. Hoje é mãe ainda, é espiritual. Agradeço a todos nós, tudo que foi feito, está sendo feito e será feito com as graças do Pai Divino. Graças a Deus. Graças a Deus. Pai Divino, posso fazer alguma coisa diferente? O Senhor que sabe, eu sou Jesus e estou aqui. Posso fazer? Faça o que quiser, primo Jesus. Faça o que quiser. Então, eu vou pegar pessoas, vamos aproveitar que os corpos físicos são poucos. Por exemplo, o Pai Divino se despede da carne, deixando o divinismo e uma casa mártir do divinismo, que no mundo não tem outra, é aquela. Mas, por exemplo, você, depois eu pego outro, não é só com você não. Isso é remédio para a alma, para o espírito. Você não sabe das suas vidas, nós sabemos. Quero que você saia da carne uma maravilha de espírito. Você veio cair nas mãos do Pai Divino. Depois eu entro nessa história. Porque você teve vida de gladiadores, fundos de navios. Como você tinha o comando nas mãos, você fazia barbaridade com seus irmãos. Mandava afundar com tudo que tinha lá dentro, contanto que eu lhe salve. Sempre você foi um rapaz forte, sempre com esse poderio de querer fazer as coisas. Nessa encarnação você trouxe esse mesmo peso. Não tem nada diferente. Agora, como isso no mundo espiritual não vale, maneira, não seja boba, é claro, mas maneira, porque desse lado de cá há leis a ser obedecida. Pode sair os generais do mundo
com toda a petulância, um pretinho velho, pequenino, manda nele deste lado. Também agora eu entro na história da outra. Você teve muita sorte de casar com a Sara bíblica. Muita sorte. É uma gente nossa que a gente adora de ponta a ponta. Se não fosse essa moça, meu querido irmão, você já estava fora da carne há um bom tempo e não em boas condições. Estava em péssimas condições. Mas ela soube manipular, ela soube fazer um jogo de cintura, e você está aqui hoje tomando conta da União Divinista. O melhor que você pode fazer, você está fazendo. Então, agradeça a Deus por tudo isso, porque toda a ferramenta física, material, vai para o caixão, vai para a terra, vai sobrar o que é mais de essência, a alma. Então, vamos trabalhar, porque precisamos de trabalhadores conscientes, mas conscientes. Coração brando quando tem que ser brando. Quando não, haja bolacha. Bem, eu paro aqui com o seu caso. Osmar, você conhece o Pai Divino há muitos tempos. Você vem acompanhando tudo o que ele faz. Você também não sabe a sua história. É claro que uma medicina legística, as pessoas têm que fazer experiência com animais, com pessoas, velhos, crianças, todo esse tipo de coisa. E você é um deles. Você fez toda essa experiência com pessoas sadias, fortes e bonitas. E quantas foram para o calabouço? Só me dá licença uma coisa. Eu estou falando de outras vidas, não dessa. Me dê licença, eu peço licença a você. Senão você pega o seu também. Estamos na frente do Pai Divino. Eu estou falando das suas vidas que vocês não conhecem. Dessa vida você fez o que pôde. E das outras que você sabe. Então eu peço licença a você. Foi muita gente para os porões, almas presas, porque você achou que era um onipotente na época. E eu te pergunto, doutor, por que você não se curou até hoje? Mas eu faço uma contra-pergunta a isso tudo. Sim, senhor. Quem de nós aqui, incluindo o princípio sagrado ali, quem de nós aqui deixou de ser tudo isso que está saindo daí de vós? Sim, senhor. Quem deixou de ter um dia que fazer as misérias da vida por ser miséria na vida num corpo encarnado? Espere agora. Eu não gostaria de estar ouvindo o que estou ouvindo, porque isso está me ferindo lá dentro. Eu sei. Eu acho que nesse momento da minha vida eu não devo ouvir do Senhor ou de quem quer que seja isso que estou ouvindo. Eu não aceito isso dessa forma. Não quero aceitar assim, porque eu acho que eu tenho tido, por parte de Deus, um comportamento decente comigo mesmo e com a doutrina. Acho isso errado que eu estou ouvindo, acho errado eu ouvir, acho errado eu aceitar e peço licença, Pai. Eu vou me retirar. Então, senhor, Eu peço uma licença porque eu não aceito isso da forma que está, não vou aceitar nunca isso, porque eu teria muito que dizer a respeito desse aparelho e não tenho feito para isso. Me dá licença. essa vida você pode ser o que vai, mas você Eu vai não gostaria de ouvir isso, não quero ouvir isso. Eu me dou o direito de sair daqui. Então saia e não conte comigo para mais nada. Também saia e não conte comigo para